dizer, outra coisa que ele tira a questão de ter mais de católica. Só para vocês entenderem, quando vocês iniciarem os vestibulares que vocês vão fazer, conforme o conteúdo, eu coloco tudo numa lista, tá? Se não tem, porque aquele conteúdo naquele vestibular não caiu, tá? Então, ali tem tudo que vocês pediram. Vocês pediram PUC, URGS, Enem e Católica. Então, tipo, o que eu estou fazendo? Estou seguindo o cronograma, tá? O conteúdo programático de vocês, dos vestibulares que vocês vão fazer. E aí, conforme o conteúdo, eu vou colocando os exercícios dos vestibulares, tá? Só vocês entenderem. Por isso que, se vocês quiserem falar só católica, também não é problema. Não é católica. É que uma parte do pessoal é católica, a outra parte é Enem. Então, é dividido, então. então. Assim, É tudo, assim. Tá? Por isso que eu fiz ali nessa secretaria, eu mandei umas listas. Gabarito das listas. Não. Eu fiz uns exercícios, mas não cheguei a fazer. Eu também. Então vamos. As reações eu fiz todos. Vamos revisar então. O que faltou a gente ver? O que a gente vai ver hoje? Vou revisar para vocês. Vou revisar óxido, reações inorgânicas e estequiometria, tá? Então, assim, ó, eu vou seguir no meu esquema de mapa, mas se vocês quiserem que faça o gradar cachorro depois, para mim não tem problema, tá? Eu vou. Tá, por causa que eu gosto de organizando o mapa com vocês, que aí vocês já vão visualizando o conteúdo e a gente já vai vendo juntos, tá? Bom, então, como faltou óxidos da semana passada e reações inorgânicas, tá? E a gente vai fazer a introdução à estequiometria. Então, vamos, gente. Olha só. Os óxidos, em se tratando de Enem, cai bastante, tá? E em se tratando de catônica, ele se refere, em ambos se referem mais à parte de formação de chuva ácida, tá? Então, a gente tem que saber quem são os óxidos. A gente chegou a ver as reações. Não, agora, faltou óxidos e reações para mim agora, e a extração. Tá com alguma coisa? Não. Tá olhando. É que eu tô pensando, aí eu tô pensando, mas... É que eu tava procurando. Não temos. Não temos, amiga. Ah, temos papel. Papel. Não tem problema. Não faz parte. Eu tenho que ter um apagador comigo. Eu sempre tinha um apagador comigo. Bom, o que a gente tem que determinar de óxidos? A gente tem que saber, primeiro, identificar. Segundo, saber se ele é um óxido ácido, um óxido básico ou neutro, tá? Claro que eu vou passar os anfóteros para vocês, mas eu vou já adiantar, já vou adiantar, de forma de antemão, o que você tem que focar é nos ácidos básicos e neutros, tá? Vamos lá. Então, primeiro, né, o conceito de óxidos, Lucas. Tem alguém assistindo em casa? Não, né? Não está gravando. Tá. Então, vamos começar. Primeiro, com o conceito. A primeira coisa que a gente tem que saber dos óxidos é que eles são binários. O que significa ser binários, né? Então, eles só possuem dois elementos, tá? São binários. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Tá? Então, assim, existe uma regra na química que primeiro vem o mais positivo, tá? E em segundo vai o mais negativo. É sempre assim, positivo na frente, negativo atrás, tá? Então, por isso que quase a totalidade dos nossos elementos dos óxidos são assim, ó. CO2, que é o que mais cai, né? CO2, outro que mais cai, o SO2, o Na2 e assim por diante, tá? Então, toda vez que tiver binário, dois elementos, e o oxigênio estiver à direita, trata-se de um óxido, tá? Então, quando for OF2, o que acontece, né, gurias? O flúor é o mais negativo. Então, como ele é o mais negativo, não é um óxido, é um fluoreto, tá? Então, nesse caso, não é óxido. Tá? Não é óxido. Tá? Então, por que mais cai? Só para você ter uma ideia, tá? O CO2 é o que a gente mais emite dessa combustão completa, tá? Liberando CO2 e água. Ele reage com a umidade do ar, formando ácidos, tá? Isso é combustão, de combustíveis fósseis e em geral também. A maioria das queimas, né? O SO2, aonde ele vem? Ele vem do diesel, né? Também tem um pouco de enxofre, tá? E também das metalúrgicas. Quando a gente faz a mineração do ferro, para poder tirar o ferro do minério, tem que queimar, né? E onde tu queima esse minério, ele libera enxofre para a atmosfera.
tá? E é ali que reage com uma umidade do ar, formando ácido sulfuroso e podendo formar o ácido, tá? O NO2, ele também é agressivo no ambiente, porque ele forma um ácido nítrico, reagindo com a umidade do ar, tá? Então, por isso que esses vestibulares sempre cobram essa questão da chuva ácida, por isso que sempre aparece, tá? Agora a gente vai para a classificação. A tia tem que tirar as coisas tão chatinha. É mesmo? E toda perdida. Porque, tipo assim, tá, eu não sei se eu sei reagir totalmente. Tinha muita coisa ainda. Não, fica tranquila. Agora a gente... Eu não fiz, porque eu tô fazendo exercícios conforme a gente tá Sim, fazendo. na Então, mesma conteúdo fazendo, ótimo. Bom, então vamos para a classificação, tá? Nós temos os óxidos ácidos, tá? Então, ele tem esse nome porque, ao reagir com a água, ele forma um ácido. Se ele reage com uma base, ele neutraliza, formando sal e água, tá? Então, geralmente, quem são eles, gurias, né? São os... a maioria são lá metais, tá? Lá carbono, nitrogênio e enxofre. E tem alguns metais, né? Que também produzem, mas o que mais cai em prova são esses aqui, tá? Que é o carbono, enxofre e nitrogênio. Tudo bem? E já vamos mostrar por quê. eu tô pensando que ele agora você deu mal, porque o Fernando não foi toda semana mal. É que a única coisa que eu fiquei um pouco assustada... Ele é do segundo ou terceiro? Segundo. A única coisa que eu fiquei um pouco assustada é que, tipo assim, ó, ele veio, não tinha nada no escrever, não tinha nada, nem como se basear. Assim, só eu tinha uns exercícios soltos que, pelos exercícios, eu consegui, tá, isso aqui é saquiometria. Aí eu vi uma distribuição. Nossa, sempre da lista de exercícios. Mas eu fiquei sem nada. O menino veio, não tô dizendo que o professor não veio, entendeu? Pois é. Eu sempre que dá para o menino que vem antes, ele sempre me traz semanalmente as listas do Fernando. E eu faço todas, eu estou trabalhando e faço todas as listas dele toda semana. Então, por isso que eu sei ele das vezes. O menino dizia, nada, como é que eu ia adivinhar o que é cair na prova dele? E, não sei, vê aí, essa aqui pode um toque pro bicho. Aí eu, tá, online. E do lado, não tá, faz parte. Tá? Eu só para vocês terem uma ideia, tá? Os óxidos ácidos formam ácidos com água, tá? E formam sal e água com base, que ele neutraliza por ter características ácidas, tá? Então, o que mais cai para vocês em prova é realmente esses três aqui, tá? Então, o CO2, ao reagir com água, forma o ácido carbônico, que a gente já havia conversado já sobre ele, os ácidos, que são aqueles que coloca nas bebidas para formar o gás, tá? E se tu colocar esse gás com uma base, ele forma sal e água. Não se detém as reações. Eu coloquei para, sabe, para vocês entenderem o que está acontecendo, mas não vamos se deter, é só que vocês entendam, tá? Que o óxido ácido tem que formar ácido com água, que é onde ele, ao evaporar, eles entram com a umidade do ar, né? E aí formam ele, tá? Esse ácido. E aí, quando tu reage com base, né, ele neutraliza, por ter características químicas ácidas, tá? Então, por isso que quando a gente toma muito refri, a gente tem que tentar tomar bastante água, mas a água não adianta ela estar com o pH ácido, né, como algumas estão. O ideal seria que a água sempre tivesse levemente alcalina, para que o nosso organismo consiga neutralizar toda a acidez adquirida através do estresse, né, de tudo que o nosso organismo, quando ele está querendo ficar doente, ele fica ácido, né, a gente tem que tentar neutralizar. Não é? Tá caliente muito para dentro, amigo, já era. Bastante queijo. Queijo bom. Tá? Tranquilo? Então, os óxidos básicos. O nome já diz, né? Básico. Vai reagir com água e vai formar uma base. Tá?
As aulas de equipe vão continuar no mesmo horário? Pessoal, então, só vamos organizar, porque tem que eu nasci, que só é 6 o colégio. Eu saio de dentro do colégio 6, 10, 6, 15. Eu vou me organizar com meu marido e buscar nós duas. E ele fica com o carro e ele busca nós duas. E aí ele fica com a minha filha e vem pra cá. Tá? Mas assim, ó, se porventura me atrasar, saibam que eu estou a caminho, tá? É só essa transição de sair do colégio para vir, tá? Essa hora o trânsito é muito louco. Mas saiba que eu estarei vindo. Tá, quem são os formadores de óxidos básicos, tá? Vou tentar desenhar aqui uma tabela, não tenho muito sucesso com isso, mas só para vocês terem uma leve ideia. Uma leve ideia, tá vendo? Caramba, tá? Não vou ficar olhando, vou olhando que merda. Eu tenho valor, sabia? Tinha valor. Ah, não ficou bom. Ah, não, deixa assim. Olha só, gurias. Ah, tá que eu vou. Vamos lá. Então, geralmente é assim, ó. Família 1 e 2, eles costumam formar substâncias químicas, costumam não, eles têm características básicas, tá? Família 1 e 2 são básicos. Então, tu encontrar Linac Robolceres da França ou Bela Mariana Casal com seu Armarão, tu já sabe que eles são alcalinos, tá? pH acima de 7. Os que estão aqui no meio, geralmente eles são anfóteros. Tem alguns que formam óxidos ácidos, né? Só que eles não cobrem prova, tá? Eles vão te cobrar só aqueles lá, tipo carbono, nitrogênio e enxofre. Tá bem? Claro, vamos tirar os gases novos dessa parada, né, gente? Esse aqui tá fora, tá? E que produz, então, os nossos óxidos ácidos, tá? Tudo bem? Em resumo, seria isso. Tá bem? Então, quando reage um óxido, gurias, assim, ó, quando eu pego, tiver um óxido básico, geralmente é sódio que eles colocam na prova, e eles adoram dar hidrólise para vocês, né? Tipo assim, falar que um pH de um solo está ácido, mas tu só dispõe daquelas substâncias ali abaixo. Por isso, te dar uma base, um hidroxilo no final para fazer da neutraliza o ácido. Não, ele vai te dar sais, vai te dar óxidos, para saber se tu entendes de pH de óxidos, de sais, tá? E ele vai te dar, inclusive, vai botar nas alternativas um composto orgânico, tá? Vai te dar lá um álcool, vai te dar um composto para saber se ele é básico ou ácido, tá? Bom, aqui, ao reagir com água, ele produz uma base, tá? Se tu reagir ele com ácido, ele produz sal e água, tá? Beleza? Por isso, eu vou colocar nesse mapa só o que vocês precisam. Depois eu vou pontuar os outros, tá? Mas eu vou só focar, porque eu sei que a gente tem na prova, então eu vou focar no que realmente precisa, tá? Bom, nós temos então os óxidos neutros, e esses aqui, infelizmente, são decorados. Eu chamo de cononômico. Cononômico, tá? É o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, tá? O cononômico. Essas substâncias, então, não reagem com água, base, nem água, nem ácido, nem base, mas reagem com outras substâncias, tá? Então, ó, o que acontece com eles? Não reagem, são neutros por causa disso, tá? Não reagem com água, e base, tá? Então, quem são eles, Bias? Esse aqui, o monóxido de carbono, é o resultado da combustão incompleta. Sempre tem reação de combustão na tua prova, sempre, tá? Então, olha só, o CO2 é quando tem uma combustão completa. O que isso quer dizer? Que tem bastante oxigênio para completar aquela reação. Quando não tem oxigênio suficiente, ele libera monóxido de carbono. Ele é um gás incolor, informação importante, gás incolor, tá? Extremamente tóxico. Por quê? Porque a hemoglobina confunde o oxigênio da atmosfera com ele, tá?
Daí o que acontece? Ele para de transportar o oxigênio para transportar o monóxido de carbono e te mata para asfixia em 3 minutos. Tá? Ele é muito potente. O jeito que as pessoas usam para se matar, né? Se trancando assim, ligando ar quente, para queimar o oxigênio. E aí é que a parte, né, que tipo, a gente dá um sono e deu. Eu acho isso. Só de pensar não. Né, que você atirou do 17º andar, que loucura, né? Ela se atirou? A jogadora? Ela se matou. Sim. Que horror. Não, não lembra. Nossa, mal sabia. Cheias de entrevistas. Ainda estão indo mais, mas provavelmente foi. Deixou uma carta. Você deixou esse nome. É, porque a unidade que estava em evidência. Não, chegar a esse ponto, eu Não foi só para mim. Não foi só isso. Então tá legal. Tá? Uma coisa mais tá montando. Bom, nós temos então tanto o monóxido de nitrogênio, ele é utilizado como gás nitro, tá? O que acontece? Quando tu injeta ele no teu tanque de combustível, ele diminui a temperatura, ele faz com que o combustível compacte, né? Vai ficar ocupando menos espaço, e aí vai sobrar mais espaço para a entrada de oxigênio. E aí, tipo, ele acelera a combustão e faz aquele barulho, sabe? Ele aumenta a potência, né? E já o NO2, ele é utilizado como gás emagrante, que é aquele gás que eles usam. Tipo, uma questão aqui que é da capacidade. Que eles usam como anestésico, né? Então, eu sei que tem alguns consultórios de dentistas que ainda usam, tá? Aí você não tem uma anestesia, acaba só fazendo aquele cheirinho ali, ó, sente nada. Só que, claro, o Brasil, sendo o Brasil, usaram para estupro, para roubo, e aí deu uma cortada, né? Uma controlada no uso dele, tá? Bom, mas eles, como eu falei para vocês, não reagem com essa substância, mas reagem com outras, tá? Então tá, esses aqui são os principais, vocês vão precisar saber, tá? A gente tem o que a gente chama de anfóteros, que é quando o oxigênio, a palavra anfo quer dizer, né, mesmo, o anfíbio, ele vive tanto em terra quanto em água, ou seja, são duas situações. Então, o anfótero ele também tem duas situações. Ele vai se comportar como um óxido ácido quando ligado a uma base, né? E ele vai se comportar como um óxido ácido ácido quando reage com uma base e base quando reage com um ácido, tá? É os dois. Então, depende, né? Só vai depender, na verdade, com o que a gente vai ligar. Quem são os óxidos anfóteros, né? Tem o alumínio, ferro, ouro, o berílio também tem características anfóteras. Mas o ferro não fica no lado do nosso. Não, o ferro fica bem no meio, tá? Então, ele tem esse caráter ambíguo, tá? Outros óxidos que a gente tem, meninas, é o peróxido e o superóxido, tá? A gente tem, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu colocar aqui um adendo aqui. Aqui é mais pro Enem, tá? Eu nunca vi peróxido e superóxido cair na católica, tá? Bom, só deixa eu pensar de uma maneira que fica bem usar. Peróxido. É quando nós temos, então, dois oxigênios juntos, tá? 1 e 2. E esses dois aqui tiver carga menos 2, tá? Isso quer dizer, então, tá? E a vez que caiu na Enem, e na URGS também, não sei se eu vou fazer URGS, ele pedia o NOx individual, tá? Então, o que acontece? O menos 2 é o conjunto de dois átomos de oxigênio, tá? Então, isso quer dizer que cada átomo de oxigênio tem o NOx menos 1, bem? Ele geralmente está ligado a hidrogênio ou a metais da família 1, tá? Então, um exemplo de peróxido, Williams, é o mais famoso deles, né? Que é a famosa água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, tá bem? E o superóxido é quando a gente tem 4 oxigênios juntos, tá? E a carga total deles é menos 2, tá bem? Então, aqui eu tenho
4 átomos de oxigênio juntos. E todos eles valem menos 2, todos juntos. Então, quer dizer que cada átomo tem NOx de menos meio. Tá? Então, isso. Dá um exemplo para vocês. Né? A tinta tá acabando ou eu quadro? Olha, acabando. Nem de pouco a gente se vira, tá? Só pra não ficar certo. Não consegue fazer o quadro. Tá? Deixa que eu uso preto, então. Depois ir pra lá, tem que comprar. Vamos ter que. Eu não sei se ela gosta. Pô. Tu sabe que eu. Mas não, Olha, eu falo, ah, ai, já sim, né? Aí sim. não, eu tava até me fugindo, porque tem bolachinha aqui no curso, mas eu tô fugindo. Porque vai ter coisa lá em casa, mas a gente vai fazer. Vai, olha, Obrigada. Eu pensei, eu tomei um cafezão, eu tava sem fome, mas eu tomei um cafezão às 5 horas, porque eu pensei, cada 5h45 às 9h30 na rua, então, aí eu tomei um copo de leite, uma torrada, eu estou muito parada até agora. Bom, o óxido, esse aqui eu tô colocando como adendo, gente, porque, por descargo de consciência, tá? Mas você tem que dominar, tá? Isso, então, os óxidos duplos ou mistos é o ímã artificial, tá? Eu tenho, então, quando a gente junta dois óxidos de metais de inox variáveis, a famosa magnetita. Tá? Os óxidos duplos ou mistos, quando a gente junta dois óxidos, tá bem? Bom, deixa eu tirar uma foto desse mapa e daí já sigo vai, tá? Em relação a óxidos, os exercícios do Elias. Então, eu gosto bem pouco, eu fiz mais de relações. Ah, tá. Então vamos revisar. Eu fiz alguns aqui. Tem vários aqui da PUC que até por descobrindo um ali na TET, já conseguia. Já consegui responder, né? Mas eu vi que sobre essa lista que sai, ó, que é bom saber aquela tabela, né? Qual tabela, filha? Por exemplo, tem um S4 menos 2. Ah, peraí. Qual tabela que eu tô falando? Ah, que tu deu aquela liguinha aqui. Do... SO4 é menos 2. Ah, tá. Tinha no Tá, entendi, sim. caderno de segundo ano. Sim, E ele pode fazer tem por nós. essa sacada. Para descobrir a carga, né, do íon, é isso? Tipo assim, vai ser isso do que você está falando. Tipo algum ali, ó, por exemplo, sulfato de amônio. Tá, Tá. o amônio eu sei qual é. Mais um. Mas o sulfato eu não sei qual é o sulfato. Ah, entendi. Tá. Eu não saberia qual deles é. Deixa eu ver. Entendeu? Qual deles eu marcaria? Porque eu sei que o amônio é Tá. NH4. NH4 é o amônio e sulfato é o SO4, tá? Sempre o Eu não sabia o maior. qual iam desse Tá. ali, entendeu? Então, assim, ó, a tabelinha é aquela que faz assim, ó. Do lado esquerdo é a família que ele tá. Tá? Que aí tem mais 6, tá na família 16. E o que está à direita, né? Você vai colocar o que falta, que está 8, então na família 16, então é menos 2. Aí faz aquela tabelinha assim. Vai descobrir o resultado. Então, 6 vezes 1 dá 6, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, o resultado disso é menos 2. Então, o NOx, o SO4 é menos 2. Então, o que acontece? O menor, então é sempre assim, ó. Tem sulfato. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Tá. Deixa eu mostrar. E aí eu tenho que saber que o oxigênio é o 4 também. Isso. É assim, tinha ali SO3 e SO4. Sim. Tá?
Bolacha boa. Eu gosto dela. Bom, então, o sulfato, né? Tá, mais específico, ato. Melhor assim. Ó, se quando tiver mais oxigênio, tu vai chamar de ato. Quando tiver menos oxigênio, tu vai chamar de ito. Então, tipo assim, o SO4 é maior, então ele é sulfato. O SO3 é menor, então ele é sulfito. Se for NO2, é nitrito. Se for NO3, é nitrato. Tudo que é o maior é o átomo. Talvez isso te ajude. É claro que essa daqui poderia, como eu sei da amônia, mas estaria só sabendo a questão. Por causa que ali tem os dois, o IUBNH3, que não daria, porque é amônia, né? E a outra é NH4, só que tem que saber se é SO4 ou SO3. É. Ah, tá. Achei ali. Ah, sim. Ah, gente, já teria aí por causa da amônia, ok. Tá. E aí de baixo. Ah, tá. O ferroso ali. O ferroso já ia matar. Eu já ia matar porque com carbonato. E eu também o sulfito e o sulfato de novo. Caiu duas vezes o sulfito e o sulfato na mesma. Então, tu lembra que menor é sulfito, maior é sulfato. Aí o sulfito já ia matar a questão. Tá? Urias de ácidos e bases e óxidos, alguma dúvida dessa lista? Eu acho que a gente tirou na passada. Não, de tal óxido, perdão. Ah, De tá. ácidos e bases já coloquei para vocês no gabarito. Agora eu vou dar para vocês o gabarito de sal, óxidos. Ah, tá. Faltou o conceito moderno de ácidos e bases também. E a teoria dele, a teoria é essa. Qual? Teoria? Tá, esse eu vou dar para vocês agora. Tá? Conceito de teoria moderna de ácidos e bases, tá? Tem aqui na atividade 6. Tem. O que é católica tem também, Né? Tá. Tirando isso de boa, tá bem. Vocês vão me falando que eu vou tirando dúvidas, tá? Vou passar o gabinete para vocês. Querem... De reações eu tenho aqui, ó. Tá. Não, reações eu não fiz ainda. Tá, mas eu tenho que passar os conceitos modernos, tá? Podem anotar o gabarito, por gentileza. Tem como... Se a gente colocar tudo, digita para mim. Eu posso digitar aqui também. Ah, tá. Porque a Laís botou ali, né? Não vou, galera, sextou. Ah, Luiz também não. Tá, né? Vamos lá, então. Dado. 2, Alemanha. 3, Alemanha. 4, Alemanha. 5, Brasil. Poxa, me fala, né? por que assim não pode ser A? Mas que tem um pontinho de fervilho. Eles não são elementos químicos, né? Substâncias químicas. Tá. Elemento seria alguma coisa sozinha. Um elemento de sódio, elemento de berílio, elemento sozinho, né? Paramos no 6. Vai 6. Dinamarca. 7, Dinamarca também. 8, Canadá. 9, Alemanha. 10, Brasil. 11, Alemanha. 12, Alemanha. Gostar. É.
13, Dinamarca. 14, Canadá. 15, Dinamarca. 16, Alemanha. E a 17 eu não fiz. Parabéns, Vanessa. Todos eles, tá? Tirando a letra E, não são, tá? Tá, unidade. Então, não, extra 2, olha, ao reagir com... Não. É que o SO2 ele vai produzir o ácido sulfuroso. O Na2 ele é básico, que seria é o peróxido de sódio. Ele é básico e produz peróxido de sódio, ele trata também. Já sabe, na dúvida eu vou tratar. Tá? Agora a gente vai para os conceitos modernos de ácidos e bases, tá? Que aí não dá para tá, mas a conversa com conceitos. É que a boca aberta, na hora de configurar, não tinha ficado embaixo o título, tá? Mas eu vou explicar para vocês rapidinho, super 5 minutinhos, a gente já viu. Já viu que pediu alimentatório com os óxidos neutros do rio? Tem até um... Outra coisa que eu sempre aberto sugestões, tá? Se precisar tiver alguma coisa que não gosta, que queiram, é diferente, ou querem a mais, vocês me sinalizem só, porque como eu não estou acostumada com vocês, né? Vocês só me pontuem, assim, eu tô aberta. Não tem problema algum, tá? Vou sentir ofendida, né? Por favor. Vamos lá, então. Os conceitos que a gente costuma trabalhar, tá? É Arrhenius, tá? Então, esse é um conceito antigo, não é um conceito moderno, tá? Só vou pontuar para vocês aqui o que é o Arrhenius. É os conceitos que a gente estuda até então. Tá? Então, o que é o conceito de Arrhenius? Diz que ácido é toda substância química que, ao ser dissolvido em água, né, ele vai sofrer um processo chamado de ionização. Ou seja, o que significa ionizar? Significa formar íons que não existiam antes, tá? Substâncias que não existiam antes nos seus reagentes. Isso é ionizar, tá? E base é toda substância química que, ao ser colocado em água, ele faz o que a gente chama de dissociação, que é dividir. Ele só vai partir o cátion do ânion. É a mesma coisa que acontece com o sal, ele dissocia, ele divide, tá? Então, percebam que existem duas coisas aqui em comum, quer dizer, uma coisa em comum, que é a reação da água, né, gente? Ionização ou a dissociação em água é o que tem em comum entre eles. Então, os novos conceitos, que são apenas dois, bem simples, né? E ele quer tirar desse conceito de água, ele fica dizendo, poxa, e se não tiver água, como é que eu vou saber esse ácido base? Se eu não tiver um pH para medir esse pH, tá? Essa é a ideia, tá? De como eu falei isso. Então, por isso que esses dois cientistas postularam esses dois novos conceitos, tá? Primeiro, é o conceito protônico, de bronze e de cobre, tá? O que diz o conceito protônico, então, de bronze e de cobre? Primeiro, ácido é espécie
que doa H+. Tá? E base a espécie que recebe. Então, só para vocês entenderem. É sempre esse exercício, é sempre essa reação, cara. É a mesma. É a amônia reagindo com ácido clorídrico, né? Produzindo, então, o nosso íon amônio, tá? Mais Cl-. Então, gurias, perceba que aqui a gente saiu do conceito água. Eu não tenho mais água, tá? Eu estou falando de ácido clorídrico e amônio. Então, o que acontece ali? Percebo que o nosso ácido clorídrico, né, está doando um hidrogênio para a amônia, tá? Então, como é ele que está perdendo, a espécie está doando H+, esse é o ácido. E toda vez que o exercício te cobrar isso, ele é obrigado a falar que ele é o ácido de bronze de cloro. Tá? Se falar só em ácido, já sabe, ácido é Arrhenius, tá? Agora, se ele quer bronze de cloro, ele é obrigado a te falar ácido ou base de bronze de cloro. Tudo bem? Então, ele está doando um H+. E esse que está recebendo, então esse aqui é a base. A base de bronze de cloro. Tá? Então, como essa espécie aqui, o amônio pode devolver hidrogênio para o cloro, ele tem essa possibilidade. Então, ele é um ácido, né, de bronze de cloro. Essa espécie pode receber, então é a base. Tá? Agora, o que eu vou falar, eu só vi até hoje em PAV e URGS, tá? Que é a questão de bases conjugadas. Quando a diferença entre uma substância e outra é apenas de hidrogênio, eu chamo de bases conjugadas. Então, ó, NH3 para NH4, a única diferença entre eles é o hidrogênio, então eles são conjugados, tá? Agora, entre HCl e Cl, a única diferença é o hidrogênio, então são bases conjugadas, tá? Certo? Vamos lá. E o último, falei que era rápido, tá? Não sei como é que tá a câmera ali, se dá. Aí pega no canto aqui. Pega, pega, pega tudo. Conceito eletrônico de Lewis, tá? Então, conceito eletrônico. Então, agora estamos falando de elétrons. Ácido, espécie, e recebe mais elétrons. Tá? Ácido, então, é a espécie que recebe par, e base é a espécie que doa, tá? Como assim? Essa questão da católica aí são questões que me deixam bem nervosa só de eu olhar. Sério? Então, questão de ver um piripaque só de eu olhar a questão assim, né? Ah, mas não precisa não. Tem que ficar tranquila, né? Tem que sair, tem que ficar tranquila. Bom, gurias, assim, olha. Aqui. Eu quero que vocês lembrem, voltem um pouquinho no tempo e lembrem lá de
Geometria molecular, tá? Vocês lembram de geometria molecular, polaridade das moléculas, essas coisas assim? Ah, eu tava vendo, tipo... Bom, o nitrogênio, ele tem, então, ele faz uma ligação... Só relembrar vocês, tá? Como é que eu sei? Eu vou tentar ser mais prática. Vamos lembrar assim, o átomo central é sempre aquele que tiver menor quantidade, tá? Se tiver quantidades diferentes, já sabe que o equilíbrio de todos os elementos é o que tem menor número, tá? O nitrogênio está na família 15, ou seja, quantos elétrons tem na última camada? 5. Quantas ligações ele faz? 3. Não sobra mais de elétrons? Tá vendo? Você acredita? Tá. Aí tem 5 elétrons, tá? E 3 estão comprometidos com o hidrogênio, né? Porque ele tem que ter 8 da última camada para ser estável. Então, ele faz 3 ligações com o hidrogênio e sobra um par de elétrons. Então, ele é o único que tem espécie. Eu entendi. Tu faz 3. Tava fazendo 3. Faz 3 e eu... Faz 3. Agora eu entendi. Tá. Ele tem 5 elétrons na última camada, tá? Sim. Para fechar o octeto, ele tem que fazer 8 ligações, né? Então, ele faz 3 ligações com os átomos de hidrogênio. Para fechar 8. Sobrou um par de elétrons, tá? Então, sobrou. Pronto. Tudo bem? Como sobra, é o único que pode doar, tá? Então, é o único que pode ser a base de Lewis. Então, todos os vestibulares sempre caem nitrogênio sobre base de Lewis. É batata. Eu sempre mesmo, tá? Não, até porque não, eles, na prática, não tem outro exemplo, na prática. Tá? Então, olha só, eu digo porque o nitrogênio é muito usado como fertilizante, né? Então, é abundante uso, né? Porque nós somos mais de 8 bilhões de pessoas agora no planeta. Então, sempre produzir fertilizantes para abastecer esse povo todo, tá? Bom, gurias, e já o boro é da família 13. Lembra que ele é uma das exceções? O boro, ele estabiliza só com 6 elétrons, assim como o alumínio também pode estabilizar com 6, né? Então, ele tem, tá na família 13, ou seja, K tem 3 elétrons na última camada, tá? Ele estabiliza com 6, então ele faz 3 ligações com o flúor. Fica sem elétron. Então, ele só pode receber, ele não tem possibilidade de ter elétron sobrando para doar para alguém, tá? Então, esse aqui vai ser, como esse aqui pode doar, a gente chama de base. Isso aqui é um dado, não sei se Peraí, eu sou meio confusa. Claro. Ele tem 5, né? Sim, você está na última camada, ok. Tá. Então, ele tem que fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Ele faz 3, ó. Tá, entendi. Tá, entendi. Ele faz É que eu tava viajando, entendi. É que eu tava pensando, não, entendi. Eu tava tentando encontrar uma outra palavra, né? Mas eu entendi também. Então, tipo, ele faz... Então, vou pegar tudo do hidrogênio para baixo. Tá, Gurias? Então, ó, ele faz uma ligação simples com o cardápio de hidrogênio, né? Ele tinha 5, 6, 7, 8. Acabou. Já o fluoreto de boro, ele fala, já tem a geometria piramidal assim. O flúor, como ele tem 3, né? 1, 2, 3 elétrons. E o flúor tem 7. Família 17, né? Tá? Ou seja, no átomo central não sobra elétrons. Tem que analisar sempre o átomo central, tá? Então, acaba que esse aqui doa par de elétrons para cá. Aí esse eu tô mandando, acho que ainda tem na internet. Teu irmão se mudou? Já se mudou, né? Minha irmã já se mudou, eu tô achando assim, no meu apartamento para morar com ele. Tá. Não sei. Esse é o resultado, quando se juntam. Tudo bem? É bem tranquilo, né? Acho que a gente já pode resolver agora as questões, tá? Então, vamos lá.
Ah, tá. Mais ali na... Ok. Na número 2, ó. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias totalmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. Tá? O BF Distinção. é ácido. Oi? O BF é o ácido. Ah, desculpa, não botei nenhum. Vou zero para ela, mas é. Não, só. Tá, então isso aqui é a base de Lewis e esse. Ácido de Lewis, tá? Bom, a distinção dessa substância pode ser feita pelo meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinado sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de destes pesticidas pela reação ácido-base de bronze de Lore. O teste positivo será observado com qual destes químicos. Então, tem que ser, se ele vai usar um hidróxido de sódio como base, ele tem que achar uma substância química ácida. O hidróxido de Lore é aquele que tiver hidrogênio para doar. Porque o ácido é a espécie que doa mais. Ou é das espécies ali que tem mais hidrogênio para isso? Sim, exatamente o 3. Porque o oxigênio, gente, ele tem uma facilidade em doar o hidrogênio, sabe? Assim, é aquele tipo de pessoa que está namorando só por namorar, porque não está nem aí. Vai. Fica o que você quiser. Tem que ter mais hidrogênio. Isso. Porque tem que liberar o H+, né? O ácido é aquele que doa o H+. O primeiro não tá o vestibular, mas ele tá. Não tem dois. Não, é que tá ligado ao oxigênio. Tipo, é mais tem facilidade em doar o próton H+. Ah, mas tem dois, né? Ligado ao oxigênio. Aí, se for analisar, no 1 tem hidrogênio só, né? No 2 também. Só. Tem um também, perdão. É 1 e 1. Eu tô tão fechando, eu tô tão cansada que eu tava pensando no. Ah, entendi. Isso vai ser. Tá, entendi. Bom, olha, o propanolol é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronfer de Lawrence, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. O ácido de Bronfer de Lawrence reage com quem? Então, o ácido é aquele que tem o H+, certo? Qual substância química presente no propanolol que é básico? Que a gente estudou? É o único que eu tenho a glucometamina, né? Tá? Bom. 4. Os pesquisadores avaliaram a qualidade da água potável distribuída em cidades brasileiras. Entre as várias substâncias encontradas, destaques são apresentados no esquema. A presença dessas substâncias pode ser verificada pela análise químicas como uma reação de ácido-base mediante adição de hidróxido de sódio. Apesar de não ser perceptível visualmente, por causa das condições de emissão, a análise apresentará um resultado positivo para quem? Quem é que tem um H+ ali para o tricloro, por causa que é o único que tem hidrogênio para reagir com a base, hidróxido de sódio. Os hidrogênios que não estão visíveis do carbono não fazem diferença, né? Não. É só, como eu te falei, né? O que mais tem facilidade de liberar oxigênio é o oxigênio. Para liberar o oxigênio. Tá? Eu te falei, no caso de. Aquelas 7 ali, gurias, a equação está errada, tá? Pois é, isso que eu estava vendo. Risca ali que aquela equação não sei de onde saiu. Mas é outra, tá? É a reação idêntica no quadro em azul. Ah, tá. Ah. Eu tava É, a outra, pensando cadê o agora. hidrogênio? Cadê?
É na letração, tá? Eu esqueci de avisar vocês, eu risquei aqui na minha e não tinha avisado vocês. Tá, vamos seguir lá então. 5. Grande quantidade de maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Tá? Assim, em vários desses casos, pode utilizar o vinagre, contém 3,5 a 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Tá? Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxagá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina é básica. Tá? A eficiência do uso de vinagre, nesse caso, se explica pelo quê? Bom, a gente está falando de uma reação de neutralização, tá? Ácido não é base. Tinha aquela lembra? Falava que o odor do peixe vinha das aminas, né? O que é uma amina? É uma base de luz. As piridinas são aminas e as aminas são base de luz, tá? Então, como elas têm esse par já sobrando, então ela vai ser base, tá? Bom, da URGS, tá? Considera a reação abaixo, né? Está perguntando, então, o composto BF3, né, gente? Apresenta uma geometria que a gente chama assim de trigonal plana, tá? E ele é um ácido de Lewis, tá? Agora, a 7 e última da catônica. É aquela reação que está no quadrinho azul, ok? Segundo Bronze de Lor, então, segundo Bronze de Lor, HCl e NH3 são consideradas base e ácido. Não, ao contrário, né? Ácido e base. B. Segundo Bronze de Lor e Lewis, HCl e NH3 são considerados base e ácido, respectivamente. NH4 e Cl são considerados não. Tá? Alternativa certa, gente, é a letra D, de dado. Mas não é NH4 também, NH3? Sim. Está dizendo em relação a B? É que ele fala respectivamente. Não, segundo o Lewis, NH3, não seria? Seria ácido, não, seria uma base. Uma base. Não ácido. Falando da letra D? Não, da D. Da D mesmo? Ah, tá. Segundo Bronze de Lowry, A resposta é HC. D, não é? Ó, a letra D de dado. Deixa eu ver aqui. Aí, segundo o Lewis, NH4. NH4 são considerados. Ácido. Ah, não é. Mas ali, ó, ácido de brucidor, tá certo? Não. Uma prova de Lewis. Mas de Lewis, segundo o Lewis, NH4. Deixa eu ver todas ali. Tá. Ah, não é. Então, segundo Bronze de Lowry, são considerados base. Não, tá. Segundo Bronze de Lowry, HCl base ácido. Não. Pra mim, não tem alternativa certa. Pois é. Segundo Bronze de Lowry, HCl. Eles são considerados de base. Aqui. Especialmente, segundo Lewis, NH4 e Cl- são considerados. Na verdade, tem que ser base e ácido. Parece que eu precisando lá. Não, não tem, não tem. Não precisando, não. Mas realmente não precisa. Tá, seria vontade. Agora eu vejo o ano neste dia. Tá? Veio esse. Tem conceitos. Tá. Agora, então, a gente vai para a última parte dessas funções inorgânicas, que é reações, tá? Mas também prometo ser bem sucinta e terminando hoje, tá? Só deixa eu lembrar de uma coisa. Prof. Isis terminou química orgânica, vocês não Sim, ela já ia falar dois, né? Tá. Ia juntar contigo, né? Isso, nós vamos misturar. Então, aí então vamos fazer assim, ó. Na aula de quinta, eu já introduzo, a gente vai seguir. Aí a gente começa a trigonometria, depois a gente vai para as Isso que eu ia te soluções. perguntar. Nas aulas, tu vai, por exemplo, seguir o cronograma dela nas aulas de quinta, ou tu vai, tipo, primeiro dar todas Não, você vai juntar. É que agora, na semana que vem, nós ia juntar, a dois. Nós ia pegar junto a dois, tá? Só que assim, a Isis é uma moça nova e ela é corajosa. Ela fez um cronograma só, tipo assim, um principal, sabe? Assim, ela pegou um cronograma que ela, o que mais cai é isso, eu vou dar isso.
né? Só que eu sou medrosa, desculpem, gente. Eu tenho tanto medo de não dar um conteúdo, porque e aí vai aparecer. Eu entro em pânico, sabe? É por isso que eu não gosto de trabalhar com Química 2. Eles falam, eu não gosto de Química 2, porque tantos detalhes, assim, riqueza de detalhes, eu fico com medo de dar, me perder no tempo, não dá tudo, é muita coisa, e tenho medo de resumir e não dar uma coisa inteira. Só que aí você é uma mulher nova, corajosa, né? Não tem medo, se vou ser sincera. Então, eu vou caprichar, tá? Nem que a gente faça uma aula online, alguma coisa para completar tudo, mas eu não vou conseguir. Desculpa. Não consigo. Eu tenho muito medo. Virginia, Não, eu não prefiro também, tipo, ter uma ideia. e aí a gente ter certeza que tudo, eu fico nervosa. Mas aí o que eu vou fazer? Quinta-feira a gente é desse TEC, aí sexta a gente termina e aí tem soluções. Aí para a próxima semana a gente vai ver, vai estudar rápido, cinética é rápido, termoquímica é rápido, equilíbrio iônico, que é o pH, pH, aquelas coisas ali. Aí tem pilha e bateria. A gente termina em 4 semanas, tá? Então, eu fiz o cronograma certinho, vai dar tempo de ver tudo. Se for preciso, você trabalha em casa, mas tirando dúvidas, né? Rapidinho, tem uns intervalos aqui. Eu faço um videozinho te mando pro teu WhatsApp, mas me procurem, faça as listas, né? Para a gente poder aqui. Pode perguntar pelo WhatsApp? Claro! Claro, eu só não abro. Se eu tô sem. Se eu tô dando uma correria de aula direto, eu vou parar e nem abro, deixa ali. Aí quando eu consigo sentar, aí eu vou uma por uma. Eu sou uma pessoa que eu sempre, a pessoa de redação, eu acho que ela já me acostumou, já se acostumou comigo. Eu sempre peço desculpa pra ela pelo horário que eu mando, porque eu nunca mando coisa cedo. Eu não funciono, não mando coisa nada coisa cedo. Tem que fazer o quê, né? Eu entendo. Tu manda depois só das reações. Aí tá, vou fazer só vamos fazer isso agora, pra gente. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer amanhã na aula. Eu vou explicar. Aqui na rua. Ok. Tá no grupo, botei no grupo de alunos. Tipo, lá no início. Lá. No momento ensinar. Vamos fazer isso, amiga. Vamos lá. Rapidinho. Ai, que querida. Ele tira menos uma coisa que tem que fazer em casa. Que Eu não vou poder vir, então. Não. Aí eu vou dar aula amanhã daquelas principais partes ali da orgânica, tipo, o que eles estão trabalhando com vocês, as biomoléculas, tá? Mas aí vai gravar, aí tu olha, tá? Bem pra teórica, eu vou trabalhar com exercício também, para não deixar com vocês, tá? Eu como alunas, então nem sei, mas é difícil, né? Bom, eu vou deixar, só deixa aquela 7 em off, por enquanto, agora até 6, por causa que eu vou ver se eu não copiei nada errado. Tá? Então, vamos deixar assim, por enquanto. Vamos lá, então, 1C. Peraí, é os conceitos modernos. Conceitos modernos de assuntos e bases, tá? Ah, eu tava em... Tá. Bota aí, gabarito conceitos modernos de ácidos e bases. Deixa eu ter em off que eu vou ver. Como eu copiei a reação errada, quando eu ver, eu fiz uma miscelânea ali sem querer. Tá? Mas vou olhar quando chegar em casa. Amanhã eu ainda não. Mas eu deixei preparar umas aulas e olha. E hoje eu vou focar na aula. Aí 2 tu passou, 2 tu. Tu dá aula na sua escola? Eu trabalho no Gonzaga, não é? Feliz. E do aluno teorema também. Eu conhecia isso. A gente divide aqui no canto. Era muito bom sentir muita falta dela. E aí, tipo, ela complementava tudo, sabe? Assim, a minha aula complementava dela e ela a mim, então ficava um negócio triharmônico, assim. E a outra pessoa que a gente divide em 3, né? É perfeito, assim. Quem é? A Michelle. Ai, do Michelle. Ela te deu essa harmônica. Ela dá aula extra lá no Arquintana. Ai, mas a gente não consegue com a voz dela. Ela é muito boa, mas a voz dela... Na minha primeira aula com ela no ensino médio, eu me matei. Eu passei rindo da aula inteira. Eu acho voz de rica. Mas eu me acostumei. Eu sou rica. Poderosa, tipo, tô leve, sabe? Tipo, leve. Só que leve eu tava cantando, assim. Tá. A gente foi qual? 1C, eu falei, deu, né? 2C, 2C, 3D. D, 4C, 5E, 6A. E deixa 7 em off para eu olhar. Se eu não consigo fazer. Tá, então a gente vai para reações, tá? Gurias. Então é o seguinte, vamos começar com a primeira reação. Primeira reação bem levinha, tá? A gente chama de síntese ou adição.
tá? Temos dois tipos, tá bem? Nós temos aqui, caramba. Nós temos, então, a parcial e a total. Primeiro eu vou colocar a total, que é a principal. Tá? Total e parcial. Então, assim, ó, a total é quando tem o que mais acontece, Gurias, assim, ó, eles pedirem prova para nós, é a parcial, tá? Por causa que, como eu te falei, tudo que se relaciona a meio ambiente, produção de alimento, que é o fertilizante, eles vão nos cobrar, tá? Então, a total é quando duas substâncias químicas sozinhas, tá? Sozinhas, elas são elementares, são sozinhas, elas se juntam para formar algo. Então, é duas substâncias sozinhas formando alguém. Então, a gente tem uma reação, a gente chama de adição ou síntese. Estou produzindo algo, tá? A parcial é quando duas substâncias químicas compostas, ou seja, são duas juntas, que é o que mais vai cair, tá? Duas substâncias químicas juntas, que é no caso a formação de chuva ácida, tá? Formam um composto só. Então, a ideia da adição ou síntese é quando duas coisas formam outra, tá? Beleza? Bom, agora a reação. Tá? Então, a gente tem uma reação de análise ou decomposição. A análise ou decomposição. Então, eles também tem total e também tem parcial. Tá? Então, o que é uma decomposição total? Quando a gente dá uma freada brusca, deixa eu primeiro montar a reação para vocês. Então, olha só, isso aqui existe dentro de um airbag, tá? Então, quando é uma freada brusca, tá? Essa substância química presente dentro do airbag vai sofrer uma decomposição. Ela tem que ter, tipo, sabe? Não é qualquer freadinha que vai acionar o airbag, tá? Tanto que criança nem pode ir pro banco da frente, tá? Eu não lembro, acho que é menos de 1,40 m, não tenho certeza, mas tem uma altura, né, para a criança ir no banco da frente, porque pode matar a criança. De tão forte que é essa reação, tá? Então, gente, o que acontece? Quando tem forte impacto, ele vai fazer decomposição, vai quebrar essa molécula e vai produzir o gás nitrogênio. Esse gás é que vai inflar o airbag, tá? E aí vai formar sódio, que é uma substância química alcalina. Então, já que descarta o airbag, tem que colocar um novo. Não pode nem reaproveitar, tá? Claro, dá para fazer uma reciclagem, né? Não mesmo, tá? Tem que reciclar no mar para botar no carro de novo. Agora, o que mais cai é a parcial, tá? Gurias, eu não sei. Todas foi mais caia a parcial. Em todos. Estou falando de todos os vestibulares em geral, falando de católico, falando de Enem, tá? Não, eu estou perguntando se todos os tipos que mais caia a parcial. Sim. Eu vou pedir uma pergunta. Não, Sim. mas também poderia, eu também comi. Mas é isso mesmo. Eu não sei que tanto eles gostam do carbonato. Eu sei o motivo, na verdade. Por que eles gostam tanto de carbonato de cálcio? Isso, a história do nosso planeta se deve a isso, né? Porque nós, quando a gente ainda não tinha sido formado, né? Nós éramos só rochas, tá? E as rochas são compostas de carbonato de cálcio, tá? Então, no momento que ele foi sofrendo o intemperismo, né? E foi fragmentando as rochas e formando solo, até que a matéria orgânica, a primeira planta, a rosa toda, era só carbonato de cálcio. E qual é aquele que bota você junto, né? O CA, eles falam do carbonato de cálcio. Esse nunca vai ser resposta, tá? O que pode ser resposta é carbonato de cálcio, só CaCO3, tá? Então, ele forma, gurias, o que a gente chama de cal virgem, tá? A gente usa cal para fazer pintura de parede, a gente usa para fazer a calação. Sempre cai calação, tudo que é prova também. Olha o jeito que ele saiu na foto, mas eu vou ter cortar. Ai, me corta, deixa eu ver minha cara, tipo, de louca.
Vocês têm que ver as trocas, vai aparecer para ficar apavorado. Gente, pelo amor de Deus, esse dia você uma cara de bruxa, você ficou horrível. Ai, não, meu Deus, tira isso. Bom, então, cal, essa questão sempre cai, que é assim, ó, o que que acontece? Nada se desenvolve em pH ácido, tá? Então, quando o pH do solo está ácido, a gente tem que alcalinizar ele. Então, eles usam, polvilham, não é assim, não é polvilhar, não está falando de farinha, não. Mas tem um nome para isso, tá? Mas é pulverizar. Ah, tá. Polvilha. Polvilha. Ai, Música de polvilho. Eles pulverizam, tá? Tipo, é uma substância química branca, né? Eles colocam no solo para alcalinizar. Porque essa substância química é na família 2, tá? Que é o Eu cálcio. acho que caiu na minha prova, eu perguntava assim, e aí, só que o professor nunca tinha dado aquilo na vida. E, só que, tipo, eu não sabia, e aí a resposta era sal de cal, né? É o, é o sal de cal. Não, o carbonato de cálcio é um sal. Tá. Uma sal de cal. Tem ela aí? Putz! Aí essa prova eu tenho problema de ansiedade, né? E eu vou mal na prova porque eu não consigo fazer minhas provas. Então, mesmo assim, não sou boa. E eu choro. Minha mãe escuta cada vez que eu pego uma prova. Mas é que a gente entende. A ansiedade é mal nesse nosso século, né, gurias? A gente também não pode se condenar, se chicotear por causa disso, né? Mas a minha ansiedade é assim, ó, é um nível. Se tomar remédio, daqui a pouco. Eu já tomei de tudo. Gente, o ano passado eu tenho recuperação de primeira. Não, acho que tá na outra pasta já. É que eu, quando a pasta enche, eu vou botando pra outra. Ah, sim. Mas a questão de cal, pode ser, cal pode ser lindo, Ou eu tô falando alguma merda. o sal vem, a cal, né, a cal virgem vem de um sal, né? Água de cal. Água de cal, pode ser? Água de cal, pode ser? Olha, até uma coisa de ficar gorda. Oh, credo, eu não gostei, não. Deixa eu Será que a prova de biologia tá mas pode seguir. Ah, não gostei, tá? Ninguém vai ver esse vídeo, galera. Ninguém olha. Olha só. Bom, então, o carbonato de cálcio, que é um sal, é o mesmo sal do nosso dente, dos nossos ossos, tá? Eles são rochas. Então, tu pode fazer, ao fazer decomposição, tu transforma ele em óxido de cal, tá? Mais gás carbônico, tá? Ou seja, a ideia da análise de decomposição é uma substância formando outra, tá? Nesse caso, 2 elementos, é que duas substâncias. Vai fazer o aninho igual fez para nós. Aí ele falou que passou todas as férias dele fazendo isso. Ele imitou mais, imitou Sass. Só que ele fez o mais resumido que o Sass. Acho que eu estava vendo depois. Beleza. Tá? Tudo bem, Brias? Eu acredito que essa aqui seja a mais, sei lá, a gente chama de simples troca. Ou deslocamento, tá? Simples troca ou deslocamento, beleza? Sempre lembrando que metal desloca metal. Tá? Então, metal desloca metal, e a metal desloca a metal, tá? Não tem possibilidade de um metal tirar um metal, não tem. Então, olha só, por isso, quando a gente tem, deixa eu dar um exemplo aqui, o zinco sozinho, reagindo como nitrato de prata, tá? Então, nesse caso, lembrando, o zinco é metal, aqui esse aqui é positivo e esse é negativo.
Como o zinco é metal, ele só vai poder tirar a prata. Só que esse tem que estar sozinho, tem que ser mais forte do que está acompanhado. Ou seja, tem que ser mais reativo, tem que ser mais eletropositivo, tá? Para conseguir arrancar a prata dali, tá? Gurias, essa escala de reatividade, não toda a gente pode nos ajudaria a memorizar, por causa que a gente vai usar para pilhas de novo, para saber que tem um ano que é educado. Se ele não nos der a reação química com os potenciais, a gente só vai saber se conheceu a escala de reatividade. Ele deu o ΔE, né, o potencial da pilha, aí que o maior valor é a oxidação, então ele é o ano da pilha. O de menor é a oxidação, então é o cádmio, tá? Se ele der, ok, se ele não der. Bom, vou colocar para esse cantinho aqui. Comigo, mas tá, vou passar. Não briga, querida minha mãe. Não briga. Uma, que isso? Não achei que era tão grande. Eu tenho uma também, mas é diferente. Todo mundo tá sempre. Ele dá aula de química para vocês? Itamar e Fernando, mas o Fernando que dá para ninguém. Todo mundo está saindo mal. Nas provas de recuperação ontem de química, tava assim, ó, o auditório cheio do terceiro ano, do segundo ano e do primeiro ano. Tava cheio de prova. É que o Fernando dá aula por cima, então, do primeiro e segundo ano não dá para dar aula por cima. Excelente, né? Ai, eu sou. Eles sabem. Eu adoro os dois, eu adoro. Mas é que eles sabem dar, mas é que, tipo, é uma dinâmica bem diferente e as pessoas não conseguem pegar, né? Não dá pra entender. Mas depois eu comecei a achar ele muito. Não tinha que falar Eu acho que sim. Bom, olha só, Luiz, eu sei, vocês vão ficar de cara, né? Mas tá. Comigo. Eu tenho que botar nome nas minhas canetas. Então, é assim, o metal, tá? O que tá sozinho tem que ser, sabe assim, ó, esse aqui é a famosa piriguete que eu dou em cima do teu boy, tá? Então, tá sozinho e tá querendo pegar de ti. Então, é um sozinho e dois acompanhados, no caso, tá? Só que esse sozinho tem que ser, né, muito forte, né? Tem que ser bem todo para tirar o que tá acompanhando, né, gente? Então, ele tem que ser mais positivo. Então, claro, quanto mais perto do Francio for, maior é essa potência que ele tem de tirar o outro, entende? Então, geralmente cai esses metais aqui com aqueles que são mais estáveis mesmo, que é o cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. Eu memorizei de maneira muito ridícula, mas tá. Eu memorizei assim, primeiro, a reatividade dos metais. Li que roubaram a casa baronesa. Foi o senhor Careca, nascido em Minas Gerais. Ali, Manézinho criou festa com nível paraibano. Hoje, aí esse aqui, ó, essas iniciais formam uma chapa. Hoje a chapa vai esquentar. Só que se tu memorizar a chapa, que é os últimos ali,
Geralmente é um metal comum, um metal nobre. Agora, vou poder gravar. Eu aqui. Meu. Escala de reatividade de metais. Lick roubaram casa da baronesa. Foi o senhor Careca, nascido em Minas Gerais. Ali, Manezinho criou festa com nível paraibano. Hoje a chapa vai esquentar. A série de reatividade dos metais. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Muito piano, né? Te mando. Eu vou mandar no grupo. Tá. Vai ser Ai, muito bom. que vergonha, mesmo, porque eu nos devaneios. Eu disse que se eu tivesse um TikTok, eu ficaria rica. Eu O tenho TikTok, TikTok. eu tô assim, monetizando As coisas do... tá monetizando muito agora o TikTok. É mesmo? E achei esses teus macetezinhos, assim, eu só... Ai, Porque eu, sabe o que eu faço? Sabe o Ah. que eu faço? Às vezes eu coloco no TikTok tal coisa, por exemplo, que eu tenho prova amanhã e preciso decorar alguma coisa. E eu vou pro TikTok e pesquiso e aparecem vários macetes de várias coisas. Tem até a musiquinha dos ossos da mão. Ah, é? Eu decorei um TikTok que mete, próprio boot. Sabe? Eu, tipo, eu tinha uma dificuldade eu trocava 3 e 4, sabe? Aí, primeiro, para memorizar, eu fiz um macete que, assim, ó, eu pensei, boot é 4 a 3 letras, e próprio é 3, né? E é 4 letras. Então, aí eu inverti. Maneira que eu falei, mas o match próprio boot, fiquei na cabeça, match próprio boot. Analisando essa cadena. Aí o TikTok, eu vou fazer isso. Eu vou focar agora no TikTok. Vou focar, porque vale. Vou focar porque é preciso, né? Porque a gente precisa das pessoas. Porque química tem que estudar, é obrigatório, e às vezes fica difícil, né? Bom, Gurias, então o simples troca de deslocamento é o que está sozinho, tá? Ele tem que ser mais potente, né, do que está acompanhado. Tem que ser mais reativo, então ele consegue. Se fosse a reação oposta, Ela mandou mal. se fosse a reação contrária, Escutou? ah, Eu não achei rápido. ai, não. Ai, Carol. Saudade da notícia da Carol. Ela vai assumir, a gente faz umas 3 aulas, acho que ela não Então, faz 2 semanas. Ela não veio semana passada e essa semana ela subiu segunda. Eu acho que pra mim ela foi. Ai, vamos lá. Se fosse o contrário, olha só, se fosse o contrário, essa reação não ia acontecer, tá? Então, tipo assim, ó, como esse aqui não é, esse aqui é um metal nobre, tá? Ele não consegue deslocar o zinco. Então, essa reação não acontece. Não. Não vai querer comer. Não, amiga, pode ficar à vontade, tá? Só os farelos. Não, eu falo, não, ainda tem aquelas bolachas. Não, amiga, fica à vontade. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, tô brincando. Porque eu roubei dos meus filhos, né? Meu lanche Porque não corre embaixo. Porque assim, ó, o que está sozinho tem que ser mais reativo do que está acompanhado, tá? Então, tipo, o zinco ele é mais reativo que a prata. Agora, se fosse o contrário, a prata não ia conseguir tirar o zinco dali, porque ele não tem força, entende? É por isso que eu acho que eu comentei com vocês, né? Da função da gente usar queijo ou creme de leite quando a gente come ferro, Ai, mandou. né? Então, o que acontece quando tu toma uma Eu calça? falei até com salada. Ah, isso já é cultura. Por que a gente não pode comer ferro e depois tomar leite em seguida, ou comer brigadeiro, ou fazer um pudim? Blá? Não, poder pode, né? Uma coisa sempre. Exato. Nem o estrogonofe. A gente tá. Uma vez por semana, estrogonofe, lasanha, né? Eu mesmo lasanha, sei lá, mas a vida era morta, né? Então, uma coisa de vez em quando não tem problema. Uma coisa é ser rotina, todos os Gente, eu dias. sou viciada nas lasanhas da Sadia, cara. Ah, Tanto que hoje eu cheguei morando sozinha. e meus pais vieram. Antes eu odiava comer essas coisas, sei lá, eu odiava. E meus pais, eu vim hoje, eu não sei, ia fazer um bolo pra eles, né? Bolo de cenoura.
E aí eu disse, vou chegar direto no mercado, porque eu já mandei pedido. E aí eu falei, tô sem almoço, vou comprar uma lasanha. Sendo que eu já tinha comido segunda-feira uma lasanha dela. Ai, eu vou no Atacadão, compro um monte de lasanha, assim, estoque, sabe? Lasanha, deixa tudo pronto. Aí faço só um arrozinho branco, descongelo um feijão, faço uma saladinha rapidinha e tenho 5 comidas. Ah, coisa boa. Lasanha de 4 queijos. Guria, só pra gente encerrar, então. E eu preciso ir no banheiro, tá, Manu, antes de ir embora. Não, gente, eu não não faz. Eu, desde aquela hora que terminou a aula particular, para não atrasar mais a aula de vocês, eu tô Tu com não vontade. Então, eu vou aqui, ó, tá? Mas não vou te atrasar muito. Guria, pra gente encerrar, tô na sala de reações inorgânicas. Aí você já tem a lista, já podem fazer. Já mandei as listas também de segmenteria, se quiserem adiantar, tá? Mandei uma lista exclusiva católica e uma outra misturada dos festivais que vocês estão fazendo, tá? Logo, falta pouco. Gurias, vamos encerrar. Dupla troca. É quando troca todo mundo. Eu morei em cidade pequena por anos. Era normal ter 2 casais que se davam bem, trocaram e continuaram estando bem. E tudo bem. Eu vou no seu Mas eu hospital. também. Eu morei em Dom Pedrito, nasci lá, assim, Ah, sim, então, você tá ligada na dupla troca, né? Gurias, lembra que é sempre positivo ligado ao negativo? Positivo ligado ao negativo? Então, olha só, o positivo atrás do negativo, uma reação de neutralização, sempre é uma reação de dupla troca, tá? Então, vira NaCl mais H2O. Dupla troca, troca todo mundo, tá? Você tem condições, então, de fazer a lista de reações inorgânicas. Aí, quinta-feira, então, a gente começa a estequiometria. Sexta, a gente termina. Já vou adiantar o conteúdo de... Já vou adiantar a lista de soluções para vocês, tá? E